Olha só, pessoal, Fala Carlão de volta aqui em São Paulo e hoje tem um evento aqui top de linha. A prateleira de cima do agronegócio está aqui em torno do deputado e ex-ministro Aldo Rebelo, que está aqui do meu lado e vai falar no microfone do Fala Carlão mais uma vez. A gente já falou por Zoom, mas agora a gente está aqui pessoalmente, né? Boa noite, obrigado pela sua presença. Boa noite, Carlão, boa noite aos que nos acompanham. Um grande abraço e uma alegria em revê-lo, meu amigo. Olha, antes da gente falar de propostas, que eu adoro falar de propostas com o senhor é um homem que tem muitas propostas para o Brasil. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho desse seu currículo, eu corro o risco de errar. Quantas vezes o senhor já foi deputado, quantas vezes foi ministro? Eu queria que o senhor fizesse um balanço disso. Carlão, eu fui presidente da União Nacional dos Estudantes, da UNE. Fui vereador pela cidade de São Paulo. Fui chefe da Casa Civil do governo de São Paulo. Fui deputado federal por 6 mandatos pelo estado de São Paulo. E fui ministro da coordenação política, fui ministro do esporte, na preparação da Copa do Mundo e das Olimpíadas, fui ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação, fui ministro da Defesa, fui presidente da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional, fui presidente da CPI, da CBF, Nike, fui líder do governo e líder da oposição no Congresso Nacional. Quer dizer que o senhor é um homem para lá de experimentado, e o senhor conhece o Brasil de conhecer mesmo, não de ouvir falar, né? Não, eu conheço o Brasil, lá da fronteira com o Rio Grande, lá do Chuí, de Santa Vitória do Palmar, até a Serra do Tepequém, lá em Roraima, lá no Cabo Branco, lá na Paraíba, que é o ponto extremo leste do Brasil, até o oeste, lá na fronteira do Acre com o Peru. Conheço os rios da Amazônia, já naveguei com a Marinha, outras comissões da Câmara. E é, para mim, assim, uma coisa muito importante conhecer o meu país. Conhecer não por ouvir falar, conhecer de visitar, de conversar com as pessoas. E isso a minha atividade permitiu. Entre elas, por exemplo, a relatoria do Código Florestal, quando eu fiz mais de 200 audiências públicas e privadas por todo o Brasil. Essa sua, vamos dizer assim, peregrinação pelo Brasil e o seu, vamos dizer assim, o seu trabalho no Código Florestal chamou muita atenção de todos os jornalistas, chamou a atenção do que eu chamo da prateleira de cima aqui do agronegócio, porque o senhor fez um trabalho realmente muito importante. E eu queria saber do senhor como é que isso ainda hoje não está devidamente implantado. O que acontece com o Brasil? Acontece que no Brasil há uma ideia errada, segundo a qual a lei boa é a lei que gera multa, quando o princípio seria o de que a lei boa é a lei que é respeitada, que é obedecida, que é acolhida. E há organizações do próprio Estado, como o Ministério Público Federal, o Ministério Público dos Estados, os órgãos de controle e de fiscalização, que muitas vezes valorizam mais a autuação ou uma multa do que propriamente o respeito à lei. Então você faz um código florestal, depois de 200 audiências, e o Ministério Público Federal recorre contra o código ao Supremo Tribunal Federal, ouvindo a opinião de ONGs ou de um partido político que muitas vezes tem desprezo pela agricultura, pela pecuária no Brasil. O outro problema é que o próprio Estado brasileiro está desaparelhado, por exemplo, para avaliar o cadastro ambiental rural e de cada propriedade cadastrada fazer o programa de regularização ambiental, porque não tem gente, não tem trabalho de extensão rural e essas deficiências retardam a implantação do Código Florestal, que é uma lei que é consenso no Brasil e no mundo. Aliás, na Conferência de Paris, até as organizações não governamentais apontaram o Código Florestal como o fiador das metas do Brasil na Conferência do Clima.
Olha, para a gente, eu queria saber o seguinte, com tanta dificuldade, eu queria saber que Brasil que o senhor enxerga, o senhor é pré-candidato ao Senado, e nessa condição de pré-candidato ao Senado, eu queria saber qual é o conteúdo que o senhor vai colocar nessa campanha e que Brasil que o senhor está enxergando aí para frente. Eu sou pré-candidato ao Senado por São Paulo e creio que, apesar das dificuldades que o Brasil vive nos dias atuais, eu tenho uma visão muito otimista, muito construtiva do futuro do Brasil. O Brasil está destinado a ser um país forte, importante geopoliticamente, o grande produtor de alimentos que a humanidade precisa e também um país vocacionado para a paz, para uma diplomacia de mediação no mundo cheio de conflitos. E acho que o Brasil e São Paulo têm um papel importante nisso, porque os desafios do Brasil são os desafios de São Paulo. São Paulo é a alavanca que ajuda o Brasil a se mover no sentido do futuro, do desenvolvimento. E a minha tarefa, o meu dever como pré-candidato e, se der certo, como senador, é participar dos grandes debates que removam os obstáculos ao crescimento do Brasil. Olha, eu espero que o senhor tenha muita disposição, muita saúde. E eu queria saber, para a gente fechar nossa conversa aqui, que papel que o senhor enxerga no agronegócio para o futuro do Brasil e arrisco dizer, para o futuro da humanidade. O Roberto Rodrigues sempre já tem até um livro cujo nome é Agro, Paz e Alimento é Paz. Eu queria que o senhor trabalhasse um pouquinho esse conceito. Desde os tempos antigos, quem lê o Heródoto, as guerras da antiguidade, sabe que as guerras eram principalmente por comida, por abastecimento, por alimentação. Era isso que movia a expansão dos impérios antigos, do grego, do persa, do romano que veio depois. Era fontes de abastecimento para a população. E isso permanece até hoje. O mundo precisa de comida. As outras necessidades são adiáveis. A necessidade básica da alimentação, não. E o Brasil tem um papel protagonista na produção de alimentos. E o Brasil pode ter exatamente aí, na sua agricultura, na sua pecuária, na sua agroindústria, a fonte de financiamento para a quarta revolução industrial. Da mesma forma que no passado o café, a expansão cafeeira, a acumulação cafeeira financiou a industrialização de São Paulo e do Brasil, a nossa agroindústria pode financiar a quarta revolução industrial no Brasil. É só termos nos governos gente capaz de perceber esses desafios. Quer dizer, de longe, a gente vê alguns a história de, vamos dizer, penalizar as exportações brasileiras. Isso vai numa contramão gigantesca, né? Não, eu acho que isso no Brasil é uma utopia. Você querer punir um setor da nossa economia que nos dá por ano 100 bilhões de dólares de saldo na balança comercial, 500 bilhões de reais por ano, 1 trilhão de reais a cada 2 anos, isso é uma dádiva para a economia brasileira. Esse setor tem que receber estímulo e apoio, porque ele pode, como eu disse, ser a fonte de financiamento para a nossa ciência, tecnologia e para a reindustrialização do Brasil. Maravilha. Tá todo mundo querendo cumprimentar o senhor. Eu vou agradecer muito a sua participação aqui no Fala Carlão. Muito obrigado. Viu? Obrigado, Carlão. Um abraço e até breve, meu amigo. É isso aí, gente. Esse foi mais um Fala Carlão. Sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. Eu falei aqui com Aldo Rebelo neste Fala Carlão pra lá de especial. Valeu, gente. Fui!